Olá, sou o Dr. Marcos Hatke, sou cirurgião do aparelho digestivo aqui em São Paulo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que cada vez é mais frequente na nossa prática clínica, que são as alterações da nossa microbiota intestinal, da nossa antigamente chamada de flora intestinal. Um tema que a gente tem estudado com muita atenção nos últimos anos, tanto nas nossas pesquisas quanto efetivamente aqui na nossa prática clínica aqui de consultório. O objetivo nosso agora é discutir o que a gente pode, em termos científicos, realmente demonstrar como evidente até o momento, quais as aplicações que têm respaldo científico para nos orientar a decisões clínicas mais assertivas. E o que é a microbiota intestinal? Por que ela é relevante? Bom, como definição, a microbiota corresponde ao conjunto de micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal, incluindo bactérias, fungos e outros micróbios como as arqueias. Nós temos microbiota também no trato vaginal, nós temos microbiota também no trato ginecológico, nós temos microbiota oral, nós temos microbiota até no cérebro, na pele e no sistema respiratório. Mas a gente vai focar hoje no sistema digestivo porque tem a maior quantidade de micro-organismos comparados aos outros sistemas, né? E qual é o papel da microbiota no sistema digestivo? Ele tem um papel fundamental, nós somos não só nós mesmos, mas tem um papel fundamental na digestão e metabolismo de nutrientes, principalmente ácidos graxos de cadeia curta, desdobramento e absorção de vitaminas e oligoelementos super necessários para nossa vida, produção de metabólitos que fazem desfermentação, que fazem modulação inflamatória e modulação intestinal. Existe um papel importantíssimo na interação da microbiota com o nosso sistema imune. Boa parte do nosso sistema imune está ali no intestino grosso e no intestino delgado. A participação da microbiota é fundamental também na preservação da barreira intestinal e da permeabilidade intestinal. Então, quando eu tenho alguma alteração da nossa barreira intestinal, eu tenho sim uma desbiose e tenho maior absorção de partículas de endotoxinas para a nossa corrente sanguínea e influência também, que é muito importante, cada vez mais discutido, no nosso metabolismo energético. Então a gente sabe que resistência insulínica, sobrepeso tem muito a ver com desbiose, com alteração da nossa microbiota. E assim a gente entende que os micro-organismos têm um papel também muito benéfico e não só malefícios. As bactérias não fazem só mal, elas fazem também bem, exercendo importantes funções na nossa fisiologia intestinal e sistêmica. E qual a relação entre o desequilíbrio da microbiota, que a gente chama de desbiose, e doenças? O termo disbiose, né, ele é muito utilizado para a gente descrever alterações entre a composição ou a função da nossa microbiota intestinal e também uma alteração do nosso comportamento frente a essa microbiota. E como que é caracterizada? Pode ser caracterizada a disbiose. Bom, cada pessoa tem um equilíbrio bacteriano seu, cada pessoa tem uma microbiota sua. Mas quando eu tenho uma redução na diversidade da microbiota, quando eu tenho um desequilíbrio entre micro-organismos benéficos e patogênicos, quando eu tenho associação com outras doenças gastrointestinais, quando eu tenho pacientes com doenças metabólicas inflamatórias, eu tenho a disbiose como uma das causas principais para essas condições. É uma grande complexidade, existe uma grande complexidade das inter-relações clínicas entre essas alterações que eu falei e o nosso microbioma. E o que realmente tem evidência científica hoje? Bom, a microbiota ela é amplamente estudada, as inter-relações com a borda ali do intestino, onde fica a nossa microbiota, a luz intestinal e as inflamações sistêmicas, isso é amplamente estudado. Temos sim bastante aplicação clínica bem estabelecida, como por exemplo, modulação da microbiota para diarreias ou alterações da permeabilidade intestinal pós uso de antibióticos,
eventualmente modulação do microbioma em contextos específicos, como por exemplo, nós temos bactérias como bacteroides fragiles que aumentam a incidência de câncer coloretal. Então a gente consegue modular o microbioma e eventualmente prevenir o câncer coloretal. Manejo de formas de intestino, de síndrome do intestino irritável, modulando o microbioma. Manejo da obesidade, modulando o microbioma. Manejo das desabsorções, modulando o microbioma. Manejo de condições inflamatórias, como síndromes estrogênicas, como doenças autoimunes, como por exemplo tireoidite de Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico. A gente modula o microbioma e diminui a inflamação associada a essas doenças. Então nós temos várias aplicações médicas, já pensando que mexendo no microbioma eu vou mexer num outro sistema fora do sistema digestivo. Inclusive nós podemos ter modulação do microbioma melhorando enxaqueca, melhorando sensibilidades alimentares, melhorando distúrbios de pele como acne, dermatite atópica, dermatite seborreica. Então a aplicação da modulação do microbioma tem sido cada vez mais estudada e mais efetiva na nossa prática clínica. Quais são as limitações e quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente pensa em estudar o microbioma? Nos últimos anos a gente tem tido assim muitos testes comerciais que avaliam a microbiota intestinal. Porém a gente precisa entender que a microbiota intestinal nesses testes ela avalia o conteúdo das fezes, mas a microbiota que atua efetivamente no nosso corpo, ela não está exatamente nas fezes, ela está na borda do intestino, num local que a gente chama de borda em escova, que tem a ver com a produção de muco e essa interface entre o muco e as células intestinais. Essa microbiota que é a responsável pela inter-relação. Então, todos os exames de microbiota que nós temos hoje, eles são um exame de microbiota das fezes e a gente extrapola que essas bactérias possam estar no muco das nossas fezes, porém não é uma correlação direta. Somente em ambientes científicos que a gente faz biópsias dirigidas da borda em escova do intestino, a gente consegue ter uma coisa muito mais fidedigna em relação ao microbioma do paciente. Esses testes também de microbiota, eles também não têm uma padronização na interpretação clínica. Muitos deles, inclusive, têm até interpretação via inteligência artificial. Outro ponto importante é que como a microbiota é muito variada de pessoa para pessoa, o exame ele tem uma dinâmica muito grande. Se eu peço um exame esse mês, no outro mês eu vou ter uma microbiota diferente, no outro dia eu tenho uma microbiota diferente. Por quê? Porque depende de vários fatores, como alimentação, mastigação, nível de estresse, privação de sono. Então a microbiota ela é extremamente dinâmica. Muitas vezes a gente tem dificuldade em estabelecer relação causal entre a alteração daquele exame da microbiota e o quadro clínico do paciente. Então, às vezes nós temos laudos de desbiose que não são fidedignos à causalidade do que a gente está vendo ali nesse paciente. E nós temos, obviamente, uma limitação prática de muitos dos resultados. Por quê? Porque os resultados apontam, às vezes, um desequilíbrio e muitas vezes as ferramentas que nós temos para modular o microbioma não têm uma eficácia assertiva em cima de um objetivo que a gente queira sobre esse microbioma. Por isso que a gente precisa pedir esses exames de microbiota com muita cautela e interpretar com mais cautela ainda. E quais são as perspectivas futuras e qual é o estado atual da função da microbiota na medicina? A pesquisa da microbiota ela tem se expandindo absurdamente, novas aplicações vão surgir cada vez mais nos próximos anos. Nós já temos desenvolvimento de terapias baseadas em microbiota, nós já conseguimos modular eventualmente a microbiota e direcionar para um objetivo para determinados casos, para determinados pacientes. Isso dá uma função muito interessante que é uma medicina baseada no perfil da microbiota de cada um, e isso amplia o nosso leque de abordagem nas doenças metabólicas e digestivas. Mesmo assim, algumas modalidades ainda de intervenção
estão sob investigação e precisam ser mais estudadas para serem aplicadas na prática clínica. A nossa microbiota é um campo que é vasto, que é muito atual, mas também que continua sendo muito promissor na prática médica. Fundamental a gente separar o que já temos em evidência e o que nós conseguimos aplicar na prática clínica. A prática desse conhecimento deve ser sempre baseada na melhor evidência, integrada à avaliação específica do paciente. E se esse conteúdo foi sensível para você, foi interessante para você, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com outros profissionais que têm interesse no assunto.